Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores, tudo bem com vocês? Expectativa de jogão hoje na Arena Fonte Nova, hein? Depois dos baianos terem curtido o São João, a gente imagina que já está todo mundo de volta, justamente para acompanhar, né, esse jogaço que deve ser Bahia e Vasco da Gama, né? O Vasco vive um momento muito tumultuado, muito conturbado fora das quatro linhas, né, na sua esfera política, por existir uma briga aí entre a diretoria do Vasco atual e ao investidor, né, que seria a 777. Então uma guerra que está só começando e que certamente interfere, né, no resultado dentro de campo, né? O Vasco venceu o seu jogo, é verdade, diante de um São Paulo, em São Januário, no final de semana, mas a gente sabe que a instabilidade ela tem sido uma tônica para o Vasco, aliás, não só nessa temporada, mas ao longo dos últimos anos, né? O Vasco vive um momento muito difícil, né? E o torcedor tem sofrido muito com essa briga política existente no Vasco da Gama. Mas o fato é que o Vasco venceu e venceu bem a equipe do São Paulo, né? 4-1, o São Paulo, que é um sério candidato a chegar em cima da tabela. É óbvio que o jogo em São Januário ele torna o Vasco, né, do lado do seu torcedor, um jogo mais aceitável, né, pelo fato do Vasco ter ganho do São Paulo. Mas eu acho que o Bahia vive um momento muito especial. O torcedor vai certamente lotar a Fonte Nova, e aí eu peço que o torcedor tenha a paciência necessária, né, o discernimento de saber a importância que ele tem quando o time às vezes vai oscilar. E o jogo do Cruzeiro demonstrou isso, né? O primeiro tempo o Cruzeiro até jogou de igual para igual, ia sair na frente, e imaginava-se até que o torcedor já começava o burburinho de talvez uma vaia ali no intervalo. Então isso não é bom para ninguém, torcedor. É importante que o torcedor tenha essa consciência. Mas o Bahia vive um momento maravilhoso. Acho que o jogo do Bahia hoje cria-se, né, uma expectativa muito grande por parte do torcedor. E o Rogério teve nesse jogo contra o Cruzeiro, né, além de um segundo tempo muito melhor, com a expulsão do Marlon principalmente, mas a entrada de três jogadores que fizeram a diferença e que há muito tempo não jogavam bem, né, que foi o Estupiñán, o Biel e o Ademir. Esses jogadores são fundamentais nesse processo, né, que a gente sabe que um campeonato longo de pontos corridos como é o brasileiro necessita ter, o treinador necessita ter mais que 11, 12, 13 jogadores. São 15, 16 fundamentais para que a campanha chegue lá no final do campeonato e a campanha seja satisfatória, né, com relação principalmente a posicionamento na tabela. Então o Bahia vive esse momento maravilhoso, conta com o apoio do seu torcedor. Rogério não tem nenhum problema de lesão ou suspensão e vai a campo com o que tem de melhor. É verdade que ele poupou o Everton Ribeiro nesse jogo contra o Cruzeiro, só colocou o Everton no segundo tempo. E é provável que ele faça isso com o Jean Lucas, né? O Jean Lucas foi, acho que, o jogador com mais minutagem de todo esse elenco desde o campeonato, desde o início do ano. Então talvez ele descanse mais um jogador para ir, né, equilibrando as coisas, para não perder principalmente nenhum jogador por lesão. Eu acho que isso tem sido um trabalho maravilhoso do Grupo City, né? Não ter nenhuma lesão grave durante o ano todo. Poucos jogadores ficaram fora por alguma lesão. Isso é importantíssimo, e aos poucos o Rogério vai, né, tentando reconquistar a confiança desses três jogadores, Ademir, Biel e Estupiñán, que entraram muito bem contra o Cruzeiro e que certamente vão ser mais utilizados com o decorrer do campeonato. Esperança de um jogão. O Vasco vem, né, de aposta em alguns jovens aí, principalmente o Guilherme Estrela, que foi um jogador que fez um golaço contra o São Paulo, portanto um jogador a ser marcado. O David, né, que é um jogador perigoso ali pelo lado esquerdo, e o Verratti, né, que é aquele cara finalizador, mas que acima de tudo é um cara que se movimenta muito, que dificulta muito as ações dos zagueiros do Bahia. Então acho que é um desafio grande que o Bahia tem, um retrospecto maravilhoso. Acho que há muitos anos que não perde. Tem lá no canal do Black no Instagram a quantidade de anos que o Bahia não perde para o Vasco aqui na Arena Fonte Nova. Então o Bahia tem que aproveitar isso, tem que utilizar de todas as forças e principalmente esse apoio do torcedor para fazer mais um grande jogo e vencer mais um jogo. É o sexto jogo na Arena Fonte Nova,
tem 5 jogos e 5 triunfos, portanto vive um momento maravilhoso jogando diante do seu torcedor, e é para isso e é essa expectativa que a gente cria para esse desafio diante do Vasco da Gama que acontece hoje na Arena Fonte Nova. Tá certo, galera? Esse é o pré do Black. Esperamos que o torcedor do Bahia tenha essa noção do quão ele é importante nesse processo, né, de reconstrução do clube, de mudança de patamar, e é dessa maneira que a gente encara hoje a expectativa para esse jogão que acontece à noite na Arena Fonte Nova. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.